Tá gravando. Então, a gente viu a parte de organização do dado e aí hoje a gente vai dar uma olhada, né, com mais detalhe na EDGV. A gente começou a olhar na aula passada, mas agora um pouco mais de detalhe. Depois a gente vai ver essa estrutura tanto num banco de dados geoespacial, né, que é o PostgRI, quanto também no QGIS a partir de Shape ou conectando esse arquivo externo, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Redondo. Ok. Agora sim. Então, deixa eu subir aqui. Eu vou dar o zoom para mais detalhes, só para a gente poder. Vou pegar como exemplo a hidrografia, que eu estou com a hidrografia também lá no QGIS, e para ver como é que depois leva esse desenho para dentro de um sistema. Então, aqui o primeiro é o gráfico, é o diagrama de classe, né, da hidrografia. Então, o que se tem ali? Se tem em amarelo, cada caixinha amarela a gente pode entender como uma tabela, tá? E cada tabela está associada a um elemento e a sua geometria utilizada. Então, se eu tenho um quebra-mar como ponto, eu tenho uma tabela de quebra-mar ponto. Se eu tenho um quebra-mar como linha, eu vou ter uma tabela de quebra-mar como linha. Tá? Então, ela está toda organizada por tabela e por elemento. Né? Cada tabela é um elemento na sua geometria. E também indicando quais são os atributos que esse elemento vai ter que ter. Né? Se tem nome, se tem tipo, regime de água, se é navegável, todos os atributos associados àquele elemento também são desenhados ali. A gente viu também na aula passada que algumas tabelas dessas não têm geometria. Né? Ela vai ser composta pela junção de diferentes geometrias. Tá? Então a gente vai ver essa relação também. E as relações que existem, né? As relações de se tem que estar dentro, se toca, se não toca e assim por diante. Tá? Eu vou dar um zoom aqui, aí a gente vai olhando um pouco mais de detalhe. Qualquer pergunta, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por aqui. Já está um bom tamanho para vocês olharem? Ficou um pouco mais nítido. Oi? Está melhor assim? Ficou um pouco mais nítido, eu achei. Antes eu não estava conseguindo ler o texto. Se eu acho que eu botar em modo leitura, não adianta muito. Eu acho que se eu botar Ctrl L, ele vai voltar para o tamanho e eu não consigo dar zoom aqui. Ou pelo menos eu não sei. Bom, então vou com o zoom mesmo. Nossa, O seu agora tá F11 muito não funcionaria, não? F11? É. Para que o F11? Para abrir ele como tela toda. Não, é Ctrl L. Ele abre, mas aí ele fica desse tamanho. Eu não consigo dar zoom. O Ah, F11 dá zoom? não, no É? caso não. Se ele abrir a tela toda Tá. mesmo. Deixa eu voltar aqui então. Tá. Opa, só que foi lá para atividade econômica.
Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Então, vou pegar o trecho de drenagem, né? São os rios que são representados com linha, né? Então, você tem o trecho de drenagem, é o nome dessa tabela, e ele é representado como linha, e ele tem esses atributos. Quais são esses atributos? O nome, o formato de uma string, a geometria aproximada, é booleana, se é sim, se é não, a gente vai ver isso também com detalhes lá no mapeamento. O tipo da drenagem, e aí ele tem, como a gente falou, não dá para preencher qualquer coisa, então ele busca uma tabela auxiliar que tem essa identificação, a navegação, se é navegável, se o regime, a largura média, se está encoberto. Então, ele tem vários atributos que foram definidos para aquele elemento que estão aguardados nesta tabela. Esta tabela ela tem correlação com outras tabelas, como a gente viu, né? Então, ela tem uma relação que, né, um rio dentro de uma barragem área, porque também no desenho, o que passou a ser feito no ambiente digital, né? Você tem rios com margem simples, que são desenhados como linha, e rios que são desenhados como área. Por quê? Porque a largura do rio ela é representável numa determinada escala nesse banco de dados, né? Então, quando você faz isso, e você ativa apenas a camada drenagem, ela fica com buracos. Por que ela fica com buracos? Porque quando o rio tem margem dupla, né, você representa ele como área e está em uma outra tabela. Para evitar isso, se desenha também dentro das barragens, dentro dos lagos, aqueles que têm fluxo de água, né? Que são os trechos de drenagem, são os trechos de massa d'água. Então, você tem essa relação. Você vai ter trechos de drenagem que vão estar dentro da barragem. Você vão ter trechos de drenagem que vão estar dentro de outros elementos também considerados como trechos de massa d'água. Então, você tem todas essas relações com as outras tabelas, né? Então, toca, auxilia, área úmida, está adjacente ou dentro de, se uma tem um 3 drenagem está dentro de uma e unicamente, ou de várias estão dentro de 3 drenagens, você tem todas essas relações que a gente viu na aula passada, né? Então, esse desenho, esse diagrama de classe, dá um olhar, né, uma parte visual, né, dessas tabelas. De novo, cada caixa dessa é uma tabela que vai ser criada no banco com seus atributos e com seus relacionamentos, né? Então, você tem aqui o banco de areia. O banco de areia ele pode ser linha ou polígono. Então, você tem uma instância, né, uma tabela que vai guardar essas informações de atributo e vai correlacionar a de outros dois bancos com outras duas geometrias, tá? Ela não tem, é uma tabela que não tem geometria. Então, tudo isso é desenhado, é pensado, é feito as correlações para que você tenha um diagrama de classe como esse, né? E a partir desse diagrama de classe, né, você vai criar o banco, certo? Vazio, mas pronto para receber dados que você vai coletar, né? Ou você vai extrair, ou você vai digitalizar, ou você vai extrair de uma imagem, você vai trazer essa informação para dentro desse banco, e esse banco vai estar dentro dessa estrutura. Então, eu organizo meus dados desta forma, tá? Aqui, depois, o que eles apresentam? Para cada uma daquelas, né, das classes que vão gerar tabelas, um detalhamento desse atributo para que você possa entender. Então, quando ele está falando lá de área úmida, o que é área úmida? Né? Então, é um dicionário de dados que você precisa definir também. É uma descrição para aquele elemento que vai estar constando dentro daquela tabela, ou seja, uma descrição desta classe. Tá? Então, área úmida tem uma descrição aqui. A área úmida é aquela que possui uma lâmina d'água com pequena profundidade, típica de regiões com vegetação do tipo brejo ou pântano, ou aquela que possui a sua superfície permanentemente encharcada. Tá? Ele tem um código, ele é todo codificado para que a gente possa identificar essa classe de uma forma única. A geometria dele é um polígono, né? E ele tem esses atributos. Qual é? Nome, é um alfanumérico,
de no máximo 80 caracteres, que vai o quê? Indicar o nome daquele complexo, o nome completo daquela instância ali, que é a área úmida, se tiver nome, pode não ter, né? O domínio dela, ou seja, o, o, o que pode ser escrito ali é em aberto, o nome é em aberto, você não padroniza os nomes, né? E ele pode ter nenhuma ou uma instância. Quando eu ponho que ele tem que ter uma, eu obrigatoriamente no banco eu tenho que preencher. Quando eu ponho que pode ter nenhuma ou uma, isso pode ficar em aberto. Eu não preciso preencher, pode ser nulo no banco, né? Porque nem tudo a área úmida vai ter um nome. Você pode até ter naquela região, elas entendem e chamam aquela área de alguma forma, tá? Mas nem sempre vai ter, então é nulo. E o tipo da área úmida. Esse tipo da área úmida, ele vai indicar o tipo da área úmida, e ele vem a partir de um domínio pré-definido. Então, eu vou clicar aqui, deixa eu só agora vai aqui para uma página 18. Ele me leva para uma outra seção que vai me dizer o que pode ser escrito ou que deve estar já cadastrado no banco para que o usuário, ao preencher esse elemento, defina como área úmida. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai me levar. Eu não peguei o. Deixa eu voltar aqui, eu não peguei o nome já. É o 364. 364. Ele levou para baixo. 364. Aqui, ó. Tipo de área úmida. Tá? Então você tem quais são os tipos que tem? Desconhecido, que você pode não saber o tipo, e aí você, mas como você é obrigado a preencher, então você tem um campo já pré-definido como desconhecido. Arenoso, e aí ele tem a descrição do que é essa área úmida classificada como arenosa. Ou lamacento, também é um descritivo. Então, quando há a criação do banco, isso já está numa tabela auxiliar, que quando você vai preencher aquele tributo, aquilo já está ali. Você não pode escrever, você tem que escolher um desses, né? Então, esse é o domínio para aquele atributo daquela classe. É o domínio daquele atributo que vai estar naquela tabela daquela instância lá definida como área úmida. Tá? A gente ver outros exemplos aqui. Vamos lá no trecho de drenagem. Vamos ver massa d'água também. Massa d'água, né? Então ele diz o que é massa d'água. Então, massa d'água é um corpo de água representado por polígono, tais como oceano, bacia, ele dá os tipos aqui. É uma geometria polígono, é uma geometria de representação de um polígono, uma geometria que representa a área daquela entidade. O nome daquele mesma forma que a gente viu. E aí tem a geometria aproximada. De novo, o que é a geometria aproximada? Às vezes você tem uma informação que você obteve não na precisão específica daquele mapeamento, mas você não tem outra forma de representar. Então você deixa de representar ou você representa e diz que aquela geometria é uma geometria aproximada, ela não corresponde à relação prévia que foi definido para aquela escala que ele está sendo coletado. Tá? Ele é booleano porque você escolhe sim ou não. É uma geometria aproximada? Sim. Então você sabe que a precisão daquela geometria não é adequada para aquela escala. O tipo da massa d'água, o regime, se ela é salgada, aí tem, vamos até ver isso aqui, qual é o domínio que está disponível, a dominalidade, se é artificial. Então você tem vários atributos que caracterizam essa massa d'água. Vamos ver aqui, salgada, 3.4. Sim ou não. Por que não pode usar booleano nesse caso? Porque se é salgada, sim ou não, se eu fosse um elemento booleano, resolvia o meu problema. Eu não precisava criar uma tabela auxiliar. Lembrando que, olha só, ela não tem nenhum nome. Por quê? Porque ela deve estar sendo usada por outras tabelas também. Então, ela tem um nome genérico de auxiliar. Né? Vamos voltar lá para 6. Okay. Por quê? Porque tem a questão dela ser desconhecida. Você pode, num levantamento,
não coletar essa informação. Então, se você não coleta, você não pode dizer se é sim ou não. Então, se você tem mais uma opção de ser desconhecido, você não pode tratá-la como um booleano. Tá? Eu vou... falando aqui que a internet está oscilando muito. Eu vou fechar minha câmera, pode ser que melhore também a transmissão. Bom, então vamos lá. Então, todos os atributos que precisam de um domínio, eles também são cadastrados. Isso fica cadastrado no banco, nessas tabelas auxiliares, para que você possa efetivamente escolher o atributo e manter uma coerência nesse atributo. Então, cada um escreveu alguma coisa. Salgado, aí o cara bota um S, aí o outro bota assim completo, o outro bota salgado, o cara vai lá e escreve OK. Então, para evitar isso, e você tem consistência no banco, você utiliza essas tabelas auxiliares. Tá? Então, tudo aqui são as tabelas com os descritivos e a definição dos atributos, tá? Para todos os elementos. Tá? Trecho de drenagem também, está aqui o trecho de drenagem. Então, você tem a descrição, o nome, geometria aproximada, tipo de trecho de drenagem, navegável, largura média, regime, encoberto. O coberto já é booleano, porque aí você não tem jeito, você sabe, não é uma coisa, eu não sei se é ou não, você sabe se aquele curso d'água está encoberto ou não. Tá? Trecho de drenagem, vamos ver os tipos de trecho de drenagem. Está indo para a posição certa. Deixa eu ver de novo. O trecho de drenagem é o 141. Aqui. Sim, se é um curso d'água ou é pluvial. Né? Então ele até tem uma descritiva aqui melhor aqui. E aqui até lá embaixo com mais detalhes para a gente ver melhor o outro tipo. É tipo de duto, então ele pode ser desconhecido, bueiro, calha, então ele tem todas as possibilidades também. Então, estamos com problema de conexão? Está travando meu vídeo ou não? Para mim, não. Não? É que hoje eu não estou em casa, eu estou na minha mãe, então pode ser que a internet daqui não seja tão boa também. Tá? Professor, tem só como você aumentar um pouco o PDF, tirar só essa parte do lado, só porque tá um pouco pequeno aqui para mim. O problema é que quando você dá o Ctrl L, ele deixa eu dar um zoom então por aqui mesmo. Oi? Só lembrar de uma ferramenta, Mário, dá o zoom na sua própria tela. Quando você coloca o cursor aí na tela, aparece no meio, na parte esquerda, os cursores. Aí tem as lupinhas de zoom. Você consegue você mesmo dar zoom, aí melhora bem. Ah, tá. Achei aqui. Beleza, obrigada. Tá? Mas eu também já dei um zoom aqui. Então, assim, a gente vai ver isso organizado num banco, tá? Mas na prática, vendo um arquivo aberto, mas toda essa documentação ela é feita antes para que você possa modelar o seu banco de dados. Então, aqui, claro, um mapeamento de referência, um mapeamento topográfico, mas eu vou fazer o mapeamento de cobertura e uso da terra, um exemplo, né? Em que eu vou ter ali uma tabela, né? De cobertura, posso ter tabelas diferentes, cobertura numa tabela, uso em outra, né? Eu vou ter qual é o tipo, posso colocar área, né? Qual é aquela classe, eu penso todos os atributos de cada uma e crio isso num banco, tá? E organizo meus dados num banco. Então, como a gente falou da outra vez, você saiu de um modelo gráfico, que era um mapa, em que era o desenho ali dentro, era graficamente representado, ele todo era organizado desta forma, para você armazenar essas informações num banco de dados, né? Numa organização, em um ambiente digital, em que você tem que guardar. E aí a gente está falando aqui dos atributos, dos domínios atributos, das classes, mas o banco também tem que guardar a geometria que está descrita aqui. Né? Então, ele é uma geometria linha. Ele vai ter que guardar essa geometria também para cada item dessa tabela. Então, você tem a tabela aqui, trecho, drenagem.
você pode ter 2.000 linhas, 2.000 registros nessa tabela, 5.000, 1 milhão de registros, vai depender do teu mapeamento, do teu nível de detalhe. Né? Em cada uma dessas, você vai guardar esses atributos e a geometria do elemento. Tá? Para a gente poder ver um pouquinho na prática, eu vou usar o PostGrid com a instalação do módulo GEL, que guarda essas informações também, essas informações da geometria. Tá? Então, quando você cria, né, o teu banco de dados, você instala o PostGrid, instala o cartucho PostGIS, ele faz essas instalações na tua máquina, mas você poderia fazer num servidor. Né? Fiz na máquina porque eu estou usando num laptop. Né? Mas você, dentro de uma instituição, dentro de um grupo de pesquisa, você pode ter uma máquina específica, um servidor específico, onde você instala esse banco de dados, onde todos os seus dados vão ser guardados nesse banco de dados, e você faz acesso a esse banco de dados e edita esse banco de dados através de uma porta web. Vocês estão vendo aqui já que eu mudei, não? Eu acho que eu vou ter que recompartilhar com vocês. Não, tá no PDF. Peraí que eu vou ter que trocar aqui o compartilhamento. Tem que parar aí, vou fazer de novo. Então, deixa eu compartilhar logo a tela. Eu não preciso ficar mudando. Vocês estão vendo agora aqui, ó, um site aqui do PostGrid, do PGAdmin, tá vendo os gráficos? Estão vendo? Tá aparecendo. Então eu instalo esse PostGrid num servidor. Então, né, dentro de uma instituição maior ou dentro de um grupo de pesquisa que você tem alguém que é responsável pelo banco de dados, pela organização do banco de dados, ele vai fazer essas instalações, né? E você tem... Como é que você acessa esse banco? Você vai ter duas formas de acessar. Você acessa ele fazendo as relações, criando tudo aquilo que está através de códigos, né, SQL, que você monta e ele vai criando essas tabelas. Tá? No caso específico da EDGV, já existe esses bancos vazios prontos. Né? Então, você abre esses bancos, você traz esses bancos para dentro do PostGIS, no caso, através das ferramentas do próprio Exército, né, da EDGV, e ele fica guardado aqui. E você acessa esse banco para criar uma tabela nova, se precisar, fazer alguma edição numa tabela. Você pode você faz isso através dessa página, desse site que se conecta a esse banco. Tá? Então, aqui eu tenho meu banco, ele está instalado aqui no meu laptop, mas ele podia estar instalado em qualquer outro lugar, porque eu tenho uma conexão de internet, onde eu vou direcionar a porta, vou botar a senha no meu banco, tudo para que eu possa acessar esse banco. Tá? Eu vou abrir aqui do lado, tá vendo? Eu estou com o PostGrid instalado, então eu tenho aqui, ó, base de dados. Aqui vai toda a parte de gerenciamento, são os logins de quem pode acessar. Não vou entrar nisso, que não é o foco. Eu vou abrir aqui o banco de dados. De novo, se a gente tivesse presencialmente em um laboratório, com PostGrid instalado e tudo, a gente faria esse uso no PostGrid. Tá? Como isso é um pouco mais difícil de forma remota, é mais complicado. Então, eu vou demonstrar e a gente vai fazer as atividades direto no QGIS só, com os shapes. Tá bom? Da mesma forma que a gente teria os trabalhos de campo, a gente não está tendo trabalho desse ano. E se tudo voltar dentro de uma certa normalidade, que a gente possa voltar a fazer trabalho de campo no ano que vem, as turmas que não tiveram, elas podem participar como ouvintes, a mesma coisa aqui. Então, se vocês no próximo ano, né? Então, no caso do segundo trimestre do ano que vem, a gente já tiver de modo presencial alguma coisa assim, e eu estiver dando essas aulas no laboratório, eu vou comunicar a turma e quem quiser participar também pode, tá? Porque vai ficar exatamente essa parte do PostGrid que é um pouco mais complicada de ficar mostrando, porque ela já está instalado, fica um pouco mais fácil, tá bom? Bom, eu tenho aqui alguns bancos, eu vou acessar dois bancos já organizados. Esse banco aqui, o FPR,
ele está com uma EDGV instalada. Então, eu tenho várias organizações aqui dentro. Eu vou entrar em algumas apenas, tá? Que são as que a gente importa. Então, vou aqui em esquema. Tá? Ó, e ele está aqui, ó, EDGV. Ou seja, ele construiu, dentro desse meu banco de dados, né, chamado aqui DE-UFPR, ele construiu um banco vazio, mas com todas aquelas relações, com todas aquelas tabelas auxiliares, com todas as tabelas, com todas as geometrias definidas, para aqui dentro desse gerenciador do banco de dados. Tá? Então, se vocês abrirem, vamos abrir aqui uma, está até aberto aqui, ó, tabelas. Ele tem 285 tabelas montadas aqui. Então, tudo aquilo que a gente viu lá, ele está montado aqui. Né? Então, um que a gente viu lá foi massa d'água. Né? Então, hidrografia massa d'água. Essa tabela aqui, ele tem aqui as informações, as colunas, todas as regras que são criadas para aquele banco e as colunas. Vamos abrir aqui a coluna. E vou antes abrir aqui também o SQL. Para esse aqui, deixa eu clicar aqui. Para a massa d'água, toda a tabela, no que se refere a onde ele vai buscar a tabela auxiliar, o nome da tabela, se é de string, se é booleano, se usa uma tabela, tudo vai estar organizado aqui. Então, ele cria uma tabela, por código ou por uma aplicação que faz essa escrita. Ele cria a tabela, então ele criou a tabela e montou todos. Então, ele tem aqui o nome. Lembra que a gente viu lá que tinha nome? Deixa eu voltar aqui, massa d'água. Vocês estão vendo o PDF, né? Eu estou mudando aqui, está aparecendo, né? Sim. Nome é um alfanumérico de 80 caracteres. Então, vamos ver como é que está lá. O nome é um caractere com 80. Tá vendo? A geometria booleana, ela não pode ser vazia. Então, está dizendo, lembra que eu falo que tem que ter não pode ser vazia. Default, se for vazia, qual é o número que vai estar usando, qual é a codificação. Então, você tem, tudo é construído, tá? Para simular ou trazer para dentro do banco aquele modelo que foi pensado. Né? Então, para cada uma dessas, se eu botar aqui DIC, né? Tem tudo aqui preparado para ele, né? O que foi desenhado lá no outro, e as tabelas, também todas aqui. Então, você tem a tabela nome, né? O regime, tem tudo aqui definido para cada uma dessas tabelas, para cada uma desses atributos. Tá? Eu acho que eu tenho aqui... sim, todas as correlações, então, para cada atributo, quais são os indicativos, está vendo? Da onde ele vai buscar os códigos-chave, está tudo aqui definido. Deixa... Onde é que mesmo? Aqui... Cadê o dado guardado aqui? Será que eu não tenho nada nessa data? Acho que eu tinha. Está vazio, mas acho que eu tenho trecho de drenagem. Tem dado em trecho de drenagem. Deixa eu ver aqui. Trecho de drenagem. Ok. Aqui. Então, eu cliquei aqui na tabela para ver. Então, nessa tabela aqui, né, trecho de drenagem, ele tem isso aqui de registro. Eu vou ter nesse banco, ele tem quantos registros aqui? Ele tem 120 registros aqui, certo? Então, você vê que alguns, no caso de alguns elementos, tem
o nome, outros não têm, se a geometria é falsa ou não. O tipo da drenagem está associado a uma outra tabela que tem uma codificação, lembra que aquelas são tabelas auxiliares, e a geometria. Tá? Essa é a codificação, está vendo aqui, ó, ele abriu, essa é a codificação que guarda aquela geometria. Então, esse banco guarda a geometria também. Então, todo banco ele é organizado de modo que você possa simular aquele modelo e, ao escrever nesse banco, ele guarda essas informações. Como é que eu escrevo essa geometria no banco? Aí eu vou precisar de uma plataforma GEL que se conecte a esse banco e, a partir desta conexão, eu escreva no banco. Tá? Então, eu não vou detalhar muito isso aqui. Isso aqui ele é criado automático. Né? Você não precisa, puxa, eu tenho que escrever. Não, ele é criado. E você, esse banco vazio, e você vai escrever nesse banco vazio através de uma aplicação GEL que se conecta a esse banco. E aí a gente vai ver isso através do QGIS. Tá? Eu estou com um bate-papo fechado aqui. Se vocês queiram, vocês avisam, tá? Porque estou com uma tela só, se não ele fica na frente, eu não consigo ver. Prof, então ele cria automático a tabela vou para a gente abrir preencher aqui. depois, é isso? Ah. Através desse outro programa Isso. que é instalado. Uhum. Quando você aqui, ó, você tem. Eu estou no QGIS, tá? Eu instalei o PostGIS lá, eu estou no QGIS. Eu instalei. O QGIS tem complementos, eu posso instalar vários complementos. Eu instalei o complemento aqui, ó. Aqui, o DSG Tools. Esse DSG Tools, ele é um perfil que tem as ferramentas. Você cria um banco de dados PostGIS, tá vendo? Então ele vai criar para você. Quando você usa essa ferramenta, o que a gente tem? Eu tenho meu banco de dados instalado e eu, através do QGIS, vou fazer tudo. Tá? Ali eu só estou mostrando como ele organiza. Então, aqui no QGIS, a gente vai criar esse banco de dados, você vai lá criar, ele cria esse banco de dados lá vazio, e depois você vai carregar as camadas. Então, aqui, eu carreguei, para esse exemplo aqui, eu carreguei duas camadas. Deixa eu ver aqui. Está vendo aqui, ó? Professor, pode IDE, repetir, UFPR. professor, desculpa, pode repetir, por favor, de novo o nome desse complemento, porque deu uma falhadinha. É o DSG Tools, está vendo aqui, ó? Você em complementos, gerenciar e instalar complementos, ele vai aparecer aqui. Cadê? Ah, tá. Tá? Aí você vai pesquisar, ele não vai aparecer aqui para mim. Ó, não sei se eu botar aqui instalado. Ó, tá vendo? Eu estou com ele instalado aqui, ó, DSG Tools. Quando ele instala, ele aparece aqui. Ele aparece aqui e ele vai fazer essas conexões. Ele vai fazer a conexão com o banco. Ele vai criar aquele banco, que vai botar um nome que você definir e depois você vai carregar as camadas para poder digitalizar e implementar. Tá? Esse teste aqui que eu montei para vocês, na verdade eu montei lá no curso que eu fiz, e estou usando para vocês verem. Então, o que eu tenho aqui? Eu peguei uma folha topográfica, tá? Botei um quadro aqui e vou digitalizar essa folha topográfica. Ela não ficou muito boa, mas assim, de resolução, o ideal seria fazer isso pelos fotolitos, mas eu não vou preferir fazer assim para que a gente possa ter uma visão melhor aqui da folha topográfica. Então, a partir da folha topográfica, eu vou digitalizar. E aqui, ó, repara aqui, ó, IDE, UFPR, que era o mesmo nome do banco de dados que eu tinha lá. Então, eu vou me conectar a esse banco de dados e vou carregar algumas tabelas. Eu carreguei, ó, tem hidrografia. Primeiro ele faz, né, o que é linha, o que é área, ele separa. O que tem de linha de dentro de hidrografia? Eu tenho trecho de drenagem. Tá vendo? Apareceu aqui, ó. Estão vendo aqui, azulzinho? Tá? Que é tudo aquilo que estava lá no banco, tá aqui, eu estou visualizando. Então, se eu pegar aqui trecho de drenagem, né, ir lá no informação do QGIS e clicar, ele vai me chamar os atributos. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Todo mundo tem uma noção mais média ou inicial do QGIS. Então, quando eu falo camada, abrir a camada ali, clicar para visualizar, clicar no ir para atributo, selecionar, tá ok ou eu preciso fazer uma revisão disso também? Mas
A gente fez, a gente só queria saber exatamente qual que é o... Hum. Onde está, por exemplo, em que arquivo a gente pode pegar, por exemplo, esse material aqui. Por exemplo, peguei banco de dados, SIG2, prática, aí estaria em hidrografia, trecho massa d'água ou massa d'água Ah, não, base? esse é o shapes que a gente vai usar depois. Esse eu estou conectando ao banco, tá? Esse eu ainda não abre aqueles arquivos que eu estou usando, não. Aqueles que eu mandei ali. Aquele é para a segunda parte que a gente vai ver hoje ainda. Por quê? Porque esse eu estou conectando lá no banco. Eu teria que Tá bom. dar a licença para vocês conectarem no banco, tá? Da minha máquina. Então, esses fica para daqui a pouco a gente vai usar ele. Tá? Oi? Então, assim, quando eu clicar em atributo, aparecer atributo, eu vou selecionar. Oi, não. A minha internet está horrível, só para determinar Não estou ouvindo. a categoria ou matriz. Eita. Vou escrever. Tá ruim. Tá. Então, assim, João, mas Ah, a noção para a maioria de nós a respeito do QGIS é bem básica, é bem superficial. Eu concordo com ela. Se for possível dar uma revisãozinha rápida, é sempre bom. Se não for tomar muito tempo, claro. não, então vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui uma página em branca do QGIS. Não se preocupe com o PostGRI, tá? Aqui a gente não vai ver com detalhes. É só um exemplo de conexão a um banco já construído. A gente vai voltar a falar com ele, mas acessando via QGIS. O que você tem no QGIS? O QGIS é um software, né, que permite o tratamento, o uso e o tratamento e divulgação de dados geoespacial. O que é essa questão do dado geoespacial? Você ter a geometria do elemento geográfico. Então, você ter a geometria e a posição aonde esse elemento geográfico se encontra na superfície da Terra, certo? Então, ele é uma plataforma é um software, uma aplicação, que vai compor um sistema de informação geográfica, que não é só o software, você tem um conjunto, né, de questões associadas com a metodologia para processar o dado, o software, os hardwares que você não roda, uma série de coisas que montam todo um sistema de informação geográfica. Aqui é a aplicação, então a gente vai trabalhar em cima desta aplicação. Tá? Você tem, pelo menos, eu não vou nem trabalhar com esse navegador aqui, com 3 ambientes de tela para isso, né? Fora os que tem de comando aqui. Onde você tem essa tela aqui, onde você vai ver o mapa, ok? Aqui, aonde você vai ver as camadas desse mapa, lembrando que nesse mapa, ou esse dado geoespacial, o que for, ele está organizado por camadas, então eu tenho rio, estrada, localidade, cobertura e uso, vegetação, o que for, são camadas que são empilhadas, certo? Então aqui você vai visualizar essas camadas empilhadas e aqui você vai visualizar os atributos dessas camadas. Vou abrir uma camada aqui para a gente ver esse tipo de informação. Então, eu vou aqui em camada, adicionar uma camada. Eu vou adicionar uma camada vetorial, né? Não é uma camada raster ainda. A gente vai trabalhar com raster de serviços mais em SIG3. Tá? Então, vou abrir uma camada vetorial e ele vai me trazer, eu escolher essa camada. Tá? Só que existe uma coisa. Lembra quando eu falei aqui que é um dado, por ele ser um elemento geoespacial, o dado geoespacial, ele tem uma geometria, que é o formato daquele dado, e também a posição que ele se encontra na superfície terrestre. Então, eu preciso, para ter posição, lembrando lá em cartografia, saber que sistema de coordenadas, sistema geodésico você está usando. Tá? Então, antes de eu carregar, eu preciso saber isso. Então, repare quando eu mexer no mouse, aqui embaixo, ó, onde está minha mão aqui, está mudando os valores. Ó. Por que está mudando os valores? Porque são as coordenadas. Ele já está construído a partir de um sistema de informação, um sistema de referência e um sistema de coordenadas.
Aonde você sabe qual é isso? É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é o padrão dos sistemas de referência usados para a indústria do petróleo, que foi adotado mundialmente. Então, quando eu clico aqui, o que que ele faz? Ele abre as opções que eu tenho para configurar essa minha visualização, certo? Ele está usando o 4326. Então, o que que é o 4326? Ele está associando a um sistema de coordenadas geográficas, no caso geodésicas, né? Porque eu tenho um sistema de referência associado. Então, ele está projetando, é uma projeção, sim, porque você está vendo numa tela plana. Então, ele está projetando as coordenadas geográficas como cartesianas, certo? E elas estão associadas ao sistema da GS84. Eu posso trocar, se eu trocar para, se eu clicar nesse, eu troco. Eu vou aplicar, ó, ele mudou aqui, ele mudou o sistema de coordenada, ele mudou o sistema de referência. Não, eu quero circular, mas eu quero policônica. Já é um sistema de projeção melhor para visualização. Que a gente tem que separar a questão do armazenamento para a visualização. Eu posso armazenar tudo em coordenadas geográficas, sem problema nenhum, com o sistema de referência associado. Mas quando eu chamo esta coordenada, esse tipo, para o meu sistema da tela, que é esse sistema aqui que eu estou vendo, ele está projetando com muita distorção. Então, eu posso selecionar ali, sim, não estou mexendo no arquivo, estou só mexendo na visualização. E aí eu vou escrever Sirgas Policônica, Brasil, que é um sistema de projeção, ou seja, uma coordenada aqui que vai sair em x e y, em cartesiana, para o sistema de projeção policônico do Brasil, com os parâmetros que são definidos, e Sirgas. Se eu clicar aqui e aplicar, ele muda aqui e vai mudar também quando a gente vê a leitura das coordenadas, que ele vai passar a usar coordenadas x e y do sistema de projeção. Existe uma infinidade aqui de projeções disponíveis, né? O que a gente usa aqui, então, os que eu uso mais, que é o TM, a policônica e algumas eu usei também variando o TM com córrego alegre. Tá? Então, eu vou aplicar aqui, abrir. O que que aconteceu? Repare que a coordenada muda. Por que que a coordenada muda? Porque ela passa a ser uma coordenada x e y, uma coordenada cartesiana. A gente vai ver, quando for trabalhar lá como processar os dados, se você não setar isso direito, ele vai calcular as áreas todas erradas. Tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Tá bom? E aí eu vou chamar uma camada, adicionar uma camada vetorial, tá? E vou buscar onde está essa camada vetorial. Então, eu vou aqui. Vou pegar aqui, porte geográfico, município. Todo o arquivo shape, que ele pode abrir vários tipos de arquivo, tá? Vou voltar aqui, vou cancelar. Eu posso aqui ter vários tipos de arquivo que guardam o componente geoespacial ou não, tem até formatos Excel aqui. Né? Então, eu tenho vários tipos de arquivo aqui. Eu vou usar o shapefile. O shapefile, ele é um conjunto de arquivos que possibilitem, né, que registram todas essas questões. Registra o banco de dados, que é o database, o sistema de projeção, ele tem todo um conjunto de arquivos que permite que o QGIS acesse esses arquivos e você possa visualizar. Se eu copiar um único arquivo só, ou seja, se não tiver junto esses arquivos, no mesmo diretório, ele não vai abrir. Por isso que lá onde eu disponibilizei os arquivos, eles estão zipados. Você vai ter que descompactar eles. Perdão. Você vai ter que descompactar eles e botar todos os arquivos de mesmo nome com extensão diferente, como está aqui, ó, tá vendo? Eu compactei aqui, ó, né? O de solos tem, e todos esses arquivos têm que estar juntos num único local. Para facilitar, para eu saber qual arquivo que eu escolho quando eu for abrir no QGIS, eu vou aqui e vou botar shapefile, tá? Só para facilitar. E aí ele vai me disponibilizar só aqueles arquivos que são possíveis de serem abertos aqui. O que, se eu clicar, eu vou abrir. Se eu clicar em outro, ele não vai abrir. Tá bom? Eu vou mudar aqui, vou em recortes e vou botar município. Ok? Ele trouxe aqui algumas questões, se eu quero modificar, mudar, não é o caso.
tá? E eu vou adicionar ele aqui. Posso adicionar mais de um, tá? Eu poderia aqui marcar esse, né? E biomas. Abrir. Adicionar. Então ele adicionou aqui, ó, tá vendo? Ele botou os dois arquivos, ele trouxe para cá camadas. É um quadradinho, quando é um quadrado é porque é área e os arquivos. Eu vou fechar aqui. Ó, tá aqui. Tá? Então eu tenho informações sobre o biomas e a informação sobre o município. Como eu falei, aqui nesse lado aqui, na esquerda, você tem todas as camadas que você pode visualizar. Algumas vão estar ativas, né? Outras não. Então, eu posso desativar e ativar. O que está acontecendo? Ele, como eu falei, ele empilha. Então, ele está com esse por cima. Se eu boto esse para baixo, o outro vai por cima. Significa que esse sumiu? Não, é porque está por cima, você não está vendo. Tá? Tudo bem? Bom, mas esses têm atributo? Você tem alguma informação para essa tabela? Lembrando, isso aqui é como se fosse a tabela e cada polígono aqui dentro é um registro nessa tabela. Tá? Se eu abrir esse aqui como tabela, eu posso clicar aqui em cima, tá vendo? Ó? Abrir tabela, ou clicar com o botão da direita aqui, abrir tabela. O que ele vai mostrar? Todos os registros daquele mapa ali, como se fosse um banco. Então, ele tem o código, o nome, a sigla e a área. Esses são os atributos de 5.570 registros, porque são os 5.568 municípios, mais Brasília e mais Fernando de Noronha. Tá? Então, é uma tabela, só que ele tem, além dessas informações, também o elemento gráfico. Ah, mas esse município gigante aqui, que município é esse aqui? Caramba! Né? Ok, vamos ver? Vamos. Eu posso aqui clicar. Posso não, eu clico nesse botão com esse I aqui, que é o de informação. Eu tenho que dizer qual a tabela que eu vou pesquisar. Então, vai ser essa aqui, com I ativado. Eu vou clicar aqui no meio. O que vai aparecer aqui? Ele vai trazer para dentro, para esse lado aqui, o lado direito, aqueles atributos específicos desse município que é Altamira. Então, o geocódigo é Altamira, que estado ela pertence e a área desse município. Aí o município do lado, não tem problema, São Félix do Xingu, Novo Progresso e assim por diante. Tá? Ah, pô, marcou 2. Por quê? Porque eu devo ter clicado meio que no meio aqui dele. Se eu clicar em cima no meio, ele marca os 2. Aí você vai ter aqui, ó, 2 registros. Qual que você quer? É esse, que é Aveiro ou Rurópolis, tá? Então ele marca, não, esse aqui é qual? Ah, esse aqui é o Aveiro, esse aqui é o Rurópolis, tá? Muito básico, a tela com o mapa, com os dados geoespaciais, a listagem de todas as camadas e a possibilidade de atributo. Não vai ser agora, mas a gente vai ver mais à frente como a gente faz. Bom, algumas consultas eu vou ter que fazer agora, então a gente pode até ver. Mas depois, como é que a gente trabalha com geometria, como cria malha de retângulos, malha de ponto, estimador de ponto mais próximo. Você tem várias ferramentas espaciais que você pode usar. A gente vai fazendo isso ao longo do curso. Eu vou fazer algumas aqui já para a gente começar a pensar. Aí você vai, poxa, mas peraí, pô, tem 5.570, mas eu quero saber qual é onde fica Pindamonhangaba no Brasil. Eu ouvi falar um nome estranho, gigante. Onde fica esse município? Ok, vamos fazer uma consulta nesse município. Tá? Você pode fazer a seleção através, como eu só marcando, eu estou selecionando aquele município, tá? Desculpa, não estou selecionando, eu estava pegando a informação daqui. Selecionando, então eu seleciono. Para que eu posso selecionar? Para apagar, para copiar, eu posso fazer um shape só desse arquivo aqui. Eu posso fazer um shape só desse arquivo aqui, só desse registro. Ah, eu quero fazer um shape só com contorno de Altamira. Ok, eu posso marcar
e eu posso salvar um novo shape só com esse contorno. O I, você seleciona os atributos. E aqui você seleciona a feição. Tá? Então eu venho aqui clicando no botão da direita daquela camada, exportar a feição selecionada. Se eu fizer isso, ele vai gerar um arquivo só com aquela informação. Ou se eu marcar mais de uma. Tá? Que formato eu quero? Eu quero também exportar para MIF do MapInfo, AutoCAD, DXF, Shapefile. Tá? Que nome do arquivo? Aí eu vou lá e vou botar aqui. Eu tenho aqui só de exemplo, já tem até a Altamira, mas eu vou botar. Altamira 2. Tá? Que sistema de projeção eu quero jogar eu quero botar esse arquivo? Tá bom, vou deixar geográfica, Civil, não tem problema. Né? E ok. Ele fez e já até chamou aqui um atributo, então já até chamou a camada para cá, não precisa nem carregar. Então agora eu tenho um shapefile com um único registro. Um único registro que é Altamira. Certo? Posso selecionar mais de um, aí vou fazer por retângulo, ou uma feição qualquer. Tudo que tiver aqui, ele vai... Ops. O que eu estou fazendo de errado? Claro. O que está acontecendo? Por que ele não está marcando? Porque eu tenho que dizer em qual camada eu estou pesquisando. Então, eu tenho que marcar ela aqui. Ó. Tem que dizer qual é. Aí eu venho aqui. Pum, pum, pum. Pronto. Aí agora ele fez. Tá? O que está acontecendo antes? Se eu não marcar em qual que eu quero fazer a pesquisa, ele não vai fazer. Ele selecionou esses municípios todos. Posso vir aqui na tabela, de novo, olhar a tabela e ver só os que estão selecionados? Posso. Mostrar todas as feições? Não. Mostrar só as feições selecionadas. Ele selecionou 511 feições. Tá aqui, ó, 511 feições. Posso salvar como outro arquivo, igual eu fiz da outra vez. Como eu posso? Não. Eu quero todos os municípios do Rio de Janeiro. Ok. Então, o que eu posso fazer? Aí eu não vou fazer uma seleção não mais por feição, mas eu vou fazer uma por valor. Aqui, ó. Por valor. Professor, Tá? eu posso fazer isso com mais de uma camada selecionada? Não, você faz por camada. Tá? Agora, então, peraí. Você quer pensar o seguinte, eu quero saber todas as... Vamos fazer isso aqui. Ó. Deixa eu fazer essa, depois eu vou fazer uma que talvez atenda o que você está pensando aí. Então, eu vou aqui selecionar por valor. O que é selecionar por valor? Eu venho aqui, o que eu quero? Eu sei qual é o geocódigo do Rio de Janeiro? Todos os municípios do Rio de Janeiro começam com 33. Então, eu posso fazer isso. Só que é 33 e mais alguma coisa. Então, eu vou botar 33 e vou dizer aqui, ó, todos aqueles que iniciam com 33. Tá? Aí, vou dar aqui, selecionar a feição. Olha lá, ele pegou aqui, ó. Tá? Ou, não, poxa, mais fácil, eu vou botar aqui Espírito Santo. Eu tenho a sigla lá, ó. Ok, selecionar. Ele seleciona. Tá? Mas aí eu quero fazer o seguinte, não, mas espera aí, deixa eu mudar as cores aqui para facilitar. Depois eu explico como é que eu fiz isso, só para a gente poder visualizar melhor. Depois eu vou com um detalhe nisso aqui. Não precisa ser tão preciso, não. Deixa eu só melhorar um negocinho aqui para a gente visualizar um pouco melhor.
tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho junto, tá? Vou desmarcar. Também posso fazer o seguinte, da mesma forma que eu peguei aqui, ó, eu fiz a seleção aqui, né? Eu tenho que marcar o que eu quero, esse aqui. Fiz a seleção aqui, vou botar aqui de novo o Espírito Santo, mas eu falo assim, não, eu quero tudo menos o Espírito Santo. Aí o que eu faço? Eu posso marcar o Espírito Santo e vir aqui, ó, inverter a seleção. Ele vai inverter, ele vai marcar o que estava desmarcado e vai desmarcar o que estava marcado. Tá? Só um exemplo, aqui eu vou cancelar. Aí vamos dizer o seguinte, não, mas eu quero saber todos os municípios que estão dentro, ou completamente dentro do bioma cerrado. Tem como fazer isso? Tem. Em um outro tipo de consulta. A gente viu que era uma consulta geométrica, né, por clicando ou desenhando, uma por valor, né? E posso fazer também por expressão, isso mais aquilo. A gente vai detalhando ao longo do curso. Ou por localização. O que eu quero? Eu quero selecionar a feição que dos municípios do Rio de Janeiro, do município do Brasil, que estejam dentro do bioma. Pô, mas eu não quero de todos os biomas, eu quero do bioma cerrado. Como é que eu posso fazer isso então? Eu só faço ao contrário. Então, peraí. Eu cancelo aqui, vou lá em bioma cerrado e vou lá em biomas e vou selecionar o bioma cerrado. Tá? Eu sei que é ele é pouco, vou fazer uma consulta. Como eu já sei qual é o cerrado, senão faço uma consulta por valor. E venho aqui e vou de novo. Então eu quero os municípios que estão dentro do bioma, mas eu quero que ele pegue apenas as feições que estão selecionadas. Qual é a feição que está selecionada? O bioma cerrado. Executar. Vamos fechar aqui para ver. E vamos desmarcar aqui. Vamos fechar o cerrado. O bioma. Olha lá. Ele marcou ali. Não sei se eu desmarcar, vou desmarcar tudo. Ele tinha pego todos. Vamos fazer de novo. Executar. Ele selecionou todos os municípios que estavam completamente dentro do cerrado. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero os municípios que estão no cerrado e em outro bioma. Ok. Então vamos refazer essa seleção, né? Qual é o que eu quero? É o cerrado. Beleza, então vou lá. Municípios, só que aqui bioma seleção, só que em vez de estão dentro, cruzam. Vou mudar. Posso botar dentro e posso marcar mais de um, tá? Não tem problema. Vou botar os que cruzam. Executar. Está fazendo. Professor, tem as ilhas selecionadas também nessa Tem o tabela quê? de dados de atributos? Tem as ilhas? Elas estão compostas. Se a gente for lá no município do Rio de Janeiro, a gente pode ir lá olhar, tudo está junto. É um polígono, é um conjunto de polígonos, por isso que ele é multipolígono, entendeu? Ele tem o contorno, né, do município, mas a Ilha do Governador, Paquetá, as outras ilhas também. A gente vai lá, se não travar aqui. Mas não tem como você destacar, como você fez aí no caso, os municípios dentro do bioma cerrado. Teria como destacar as ilhas, por exemplo, só dentro do município do Rio de Janeiro, dentro de municípios específicos Aí do eu teria, estado? dá para fazer, só que aí eu teria que pegar aquele arquivo que está como multipolígono, eu quebrar ele todo. Eu posso fazer isso. Aí você vai ter o polígono das ilhas também separados, tá? Dá para Aí é um fazer outro sim. processo mais detalhado, né? Não é muito complicado não. Você muda o tipo, porque você tem. O que acontece? Se você tem, né, ponto, linha e área, mas você também tem, além de ponto, você tem de multiponto. O que é multiponto? Porque você pode ter um elemento que seja composto por vários pontos, certo?
Então, o município do Rio é um polígono, mas ele tem várias ilhas. Então, ele é um multipolígono, ou seja, ele tem vários polígonos que estão dentro de um único registro, que é o município do Rio. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquilo de multipolígono, se eu não me engano o nome é esse, para polígono. Aí ele vai pegar, se ali tem 5, 6, 10, 20 polígonos juntos, ele vai deixar tudo separadinho. Aí, em vez de um registro, vão ter 20 registros no banco. Agora, eu não sei por que está demorando isso aqui. O professor está vivendo o que a gente vive. Às vezes dá Sim. o programa dá uns problemas, a gente não sabe o que acontece. Mas então, quando a gente pensa, né, na implementação de um sistema de informação geográfica, um dos itens é o hardware, né? Imagina, você vai trabalhar, né, com todos os dados do Brasil, né? Você vai trabalhar com cobertura e uso do Brasil todo com um grid de, 1 quilômetro ou 30 metros com o Mapion. Você tem que ter uma máquina que aguente trabalhar aquilo, entendeu? Então, para que você tenha, por isso que não é só o software, né? Então, eu tenho aqui, qual é o SIG que você usa? Eu uso o QGIS. Não. Dentro do meu ambiente de um sistema de informação geográfica, eu tenho vários componentes. O software é um. Eu posso usar mais de um software. Né? Gerenciador de banco de dados, né? O QGIS que acessa esse banco de dados, mas tem máquina também, servidor para guardar isso. Tem uma equipe de 20 pessoas acessando. Não dá para cada um ter uma malha municipal diferente. Aí ele vai lá, mexe, ajusta, aí do outro está diferente. É uma coisa corporativa e tem que estar dentro de um ambiente. Eu vou cancelar aqui, vamos ver o que vai dar aqui, se vai travar tudo. Eu fui, na aula da graduação, eu fui gerar um grid com eles para Altamira, aquele município, um conjunto de células, né? Uma grade. E eu botei 10 quilômetros em X e não mexi. Então ele estava gerando um grid com 10 quilômetros em X e 1 metro em Y. Então o computador não aguenta, não rodava, ainda tinha o WebEx funcionando também em rede. Cara, travou tudo. Eu estou até com medo disso aqui agora. QGIS não abria mais, travou, não conseguia abrir, tive que desligar o computador no meio da aula. Aproveitando aqui, quem quiser, assim, também eu tenho algumas dessas coisas que a gente está fazendo hoje, eu já fiz também com a equipe de geoprocessamento, com uma turma de geoprocessamento. Então já tem alguns vídeos lá que também mostram algumas aplicações. Também tem muito vídeo no YouTube, assim, eu quero instalar o Postgre, explica de passo a passo. Né? Quero vou fazer um vídeo explicando o que existe. É até perda de tempo, porque tem muito, então alguns, claro, alguns bem simples e outros bons, muito bons também. E Deixa a eu ver gente aqui pode ter acesso a esses vídeos do seu... Pode, tá lá no meu canal. Ah, tá, legal. Vamos cortar tentar fazer na marra aqui. Foi. Tentar de novo aqui. Então, assim, os processos de consulta ao banco, eles podem ser por atributo, pode ser geometria. Então, você pode desenhar, trazer outros, eu não sei quem foi que me perguntou se era mais ou menos isso, né? Você selecionar algumas feições a partir de uma feição pré-definida. Você pode fazer isso. Né? Bom, então, assim, essa parte que a gente vai ampliando esse conhecimento, mas só para a gente voltar para demonstrar aquela questão do banco, da organização do banco, então eu tenho o QGIS sendo uma plataforma, tá? Um ambiente
que vai me conectar ao banco Postgre. O que a gente viu agora, que eu mostrei na malha municipal, bioma, ele não tem essa lógica. Qual é a lógica que eu mostrei ali? É uma lógica de arquivo shape na minha máquina. São arquivos soltos, arquivos isolados. Tá? Lá no Postgre é um banco mesmo, que eu estou me conectando a esse banco. Tá? E eu vou abrir aquele para a gente dar uma olhada. Bom? Professor, Diga. só para não ter essa dúvida, nós poderíamos definir, no caso, que um banco poderia ser feito através do somatório de muitas daquelas camadas que foram feitas antes? Na verdade, o banco é um somatório de tabelas. De tabela, sim. Tá? Que era o que estava aqui. Deixa eu abrir aqui enquanto ele carrega. É o que estava aqui desse lado. Aqui eles são como se fossem as tabelas. Se você olhar aqui, é como se você tivesse. Aqui é uma tabela, né? Aqui é uma tabela, aqui é uma tabela, aqui é uma tabela. São tabelas. Então, o banco tem várias tabelas. Dentro daquelas tabelas, eu tenho vários registros. Então, vamos trazer lá para a escola, né? Se eu vou montar um banco de dados para uma escola, quantas tabelas eu vou ter? Tantas entidades eu quero guardar. Então, se eu quero saber a disciplina, dos alunos, dos professores, das salas, cada uma dessas entidades elas vão ser uma tabela. O banco vai organizar essas tabelas e correlacionar essas tabelas. Tipo, toda disciplina tem que ter pelo menos um professor. Tem alunos que podem estar em pelo menos duas, sei lá, como se fosse aqui, né? De 5 a 2 no mínimo. Então você cria essas relações. Dentro da tabela aluno, você vai ter quantos registros tiverem de alunos na escola. Tem 2.000 alunos, você vai ter 2.000 registros com os atributos. Quais são os atributos? Nome, endereço, nome dos pais, matrícula e assim por diante. Tá? A lógica é a mesma aqui. Eu vou ter um banco de dados sobre o Rio de Janeiro, um exemplo, em que eu tenho tabelas. Quais são as tabelas? Hidrografia, rodovia, cobertura e uso, localidades, malha municipal, tudo, cada um desses é uma tabela que fica organizado deste lado aqui, ó, nas camadas. Tá? E dentro dessas camadas, você tem quantos registros vêm. Então, quantos trechos de rio tem dentro do Rio de Janeiro? 5 milhões. Ok, então naquele banco tem o quê? 5 milhões de registros com os atributos. Essa é a lógica. Tá? O que eu vou mostrar aqui agora, eu não estou conectando arquivo shape. Eu não estou trazendo arquivo shape. Eu estou me conectando lá ao banco de dados. Tá? Então, quando eu me conecto a esse banco, eu escrevo, eu leio, eu vejo atributo lá no banco de dados. Tá? Que pode estar na minha máquina ou pode estar no servidor, separado. Tá? Então, eu vou aqui, ó, clicar num desses trechos aqui. Ó. Quando eu clico aqui, ele abre o atributo desse trecho de drenagem aqui, o que é o quê? Um registro no banco. Que banco? Trecho de drenagem. Tá? Então, ele tem lá o nome, córrego da pedreira, né? Tem um ID, na verdade, está aqui é só para identificar. O nome. Isso é a geometria aproximada? Não, falso. Não é uma geometria aproximada. Uma geometria verdadeira ou dentro da escala, porque eu tirei direto da escala. O que ele é? Ele é um curso dado. Oi? Professor, uma pergunta, porque você está com esse Sim. mapa, né? De baixo que seria um raster. E aí, Sim. né? Ah, tá, entendi. Tá bom. Eu botei, só porque foi por esse mapa que eu digitalizei, tá? A gente vai fazer uma digitalização também, tá? Mas ele está aqui o vetor dele, tá? Uhum. Aqui, tá? Então, os atributos conforme até o nome que está lá na EDGV, naquela especificação. Ó, vou botar aqui nascente, então, onde tinha tudo que é nascente. Onde tem sumidouro, tá vendo? Tem um sumidouro aqui. Aqui, hidrografia, linha. Hidrografia, área, tem mais, ó, tem massa d'água e tem ilha. Então, naquele pedaço ali.
Então, isso tudo aqui eu escrevi dentro da DGV. Ah, vamos acrescentar uma camada que não está aqui, que não está vazia lá no banco, que eu vou acrescentar. Vamos fazer ponto cotado, um exemplo. Né? Então, você tem aqui, vou ativar o mapa aqui para a gente ver. Vou dar um zoom aqui. Ó. Aqui tem 2. Está muito ruim a resolução, mas é como eu tenho um ponto cotado, ou seja, a altitude do pico aqui. Vamos fazer isso? Legal. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar um arquivo shape? Não. Eu vou me conectar lá no banco e vou pedir para ele trazer o banco vazio de ponto cotado. Se o nome for esse, alguma coisa próxima. A gente pode até ver aqui, ó, antes, na especificação, atualizar. Esse é ponto cotado. Ponto cotado. Tem 6 elementos ponto cotado. Ponto cotado altimétrico, está aqui. Ó. O que ele vai ter? A cota, se essa cota é real ou não, aproximada, né? Se é ortométrica, né? Ou geométrica. Então ele tem esses 2 atributos. Vamos ver isso aí, se é isso mesmo. Como é que eu faço isso? Gente, de novo, eu só estou demonstrando, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, só para vocês terem uma ideia que eu posso me conectar a um banco separado. Eu venho aqui no DSG Tools, ferramentas aqui, camadas, carregar uma camada. Tá. O que eu quero? Eu preciso me conectar. Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma conexão com aquele banco. Então, essa é a conexão nesse localhost aqui. Ó. Eu cliquei, ele me conectou lá no banco. Ok? Qual é o banco que eu quero trazer? Ah, eu quero trazer o 3.0. Ipa, já está aqui, ó, já está carregado, aquele que eu fiz. Legal? Vou trazer ele para cá. Né? Então, trouxe. O que ele faz? Ele me mostra tudo que está dentro do banco, todas as tabelas que eu posso escrever. Então, ponto cotado, voltando lá para ver, ele ele deve ser relevo. Deixa eu pesquisar aqui, ó, ponto. Não foi? Ah, aqui não deve ter espaço. Ponto. Ah, underline. Ponto. Cotado altimétrico. Não quero batimétrico, quero altimétrico. E eu vou trazer aqui e vou dar OK. O que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui, ó, para esse lado aqui, aquela tabela. Ele vai trazer para cá essa tabela. Só que essa tabela vai estar o quê? Vazia. E eu vou escrever nela. Tá? É como se eu trouxesse um shape vazio. Tá? Só que eu estou tudo lá no meu banco. Então, se eu tenho, né, imagina, eu vou fazer, né, vou digitalizar todos os rios de uma determinada área e eu vou distribuir essa função para 10 pessoas e cada uma vai ser responsável por uma parte. Se eu fizer isso com Shapefile, cada uma vai ter um shape e depois eu vou ter que juntar. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou com um banco de dados e cada um está escrevendo naquele banco de dados, tá? Simultaneamente. Então, ó, ele trouxe aqui, ó. Você está como se fosse preenchendo o banco de dados, né, no caso. Agora, sim, eu trouxe a tabela vazia, tá vendo aqui, ó, ponto, relevo, tá aqui, ó, ponto cotado. Ele trouxe isso aqui. Se eu clicar aqui em tabela, tá vazio, não tem nada, certo? E eu vou agora, deixa eu só mudar a cor aqui para a gente ver melhor. Ficar aparecendo com o outro ali. Ó, tá aqui. Então eu vou inserir. Como é que eu faço para inserir? Eu tenho que ativar essa camada. Essa camada não está ativada para inserir, eu não posso mexer nela. Então eu vou ter que aqui, ó, botar ela para ser editada. Então agora eu posso editar, posso apagar, posso inserir. Como ela já é construída como ponto, ele só me permite adicionar ponto, me permite adicionar linha nessa camada. Então eu vou clicar aqui. Opa, o ponto cotado está aqui? Cliquei. O que ele faz? Ele me abre uma tabela para preencher. A geometria é aproximada? Não. A cota é comprovada? Ou seja, ela é ortométrica? Sim. Qual é a cota? Não sei se dá para a gente ler aqui. Vou botar um valor qualquer aqui. 1456, exemplo. Tá? Tabela
Puxa. Então, ele abriu quais são os atributos que eu preciso preencher. Ok, ele botou. Opa, tem uma outra aqui, eu vou clicar. Ah, de novo. A geometria aproximada? Não. A cota é comprovada? Sim. Qual é? Sei lá, 1800. 1559. 1559, por exemplo. Ok. Tá? Se tiver outras aqui, ó, eu vou botando. Ó. Vou botar essa mais essa aqui. Aqui, 1382. Não pode ser fechando assim. Ok. Eu vou digitalizando. Foi até fora da minha área. Eu vou parar de... Eu salvo. Né? Paro aqui de editar. Ela não está mais editável. Quando eu vou lá na tabela, o que, que tem? 3 registros. Já você não precisou criar, né, criar regra de ponto de booleano, se aquele é booleano, se aquele tá com uma outra tabela auxiliar, você não precisa fazer nada disso, tá? Porque ele já traz Então, isso modelado. Oi? a ferramenta DSG, ela é só o buscador, ou ela me traz um banco de dados vazio? Não, ela escreve lá no, ela cria o banco lá no Postgre. Aqui, ó, peraí. Mas aí, professor, Ele cria o banco, obrigatoriamente tá tem que vendo? ter esse Postgre Tem que ter instalado. instalado, né? Tem que ter Se instalado. não Ele cria tiver, não lá. pode brincar Uhum. dessas coisas. Não, tá? Eu vou identificar aqui. Eu fiz uma disciplina lá no Paraná com a professora Silvana e ela mandou uns vídeos. Eu acho que esses vídeos estão no YouTube. Se os vídeos estiverem no YouTube de instalar o Postgre e tudo, eu mando para vocês olharem também. Mas, cara, botou como instalar Postgre, ele vai mostrar como usar o IGS Retools. Tá, tem muitos vídeos assim, tá? Mas ele faz isso, ele cria um banco de dados Postgre, ele cria. Vai lá, você vai dar lá, né, a porta que ele cria tudo e está tudo criado. E depois você vai só chamando as camadas. Mas Chama aí, as camadas. professor, você falou que o Postgre é muito pesado, é isso? Eu lembro que você tinha comentado alguma coisa. Não é que ele seja pesado. Para a gente instalar ele, o ideal é vocês instalarem na máquina de vocês. A instalação tem várias coisinhas que você tem que olhar. Você tem que instalar o cartucho Postgre, tem que instalar o cartucho geoespacial. Eu fazer isso daqui com vocês é mais complicado, entendeu? Dá mais problema. Mas, Tem que saber. Então, mas o por esses ideal videozinhos dá dá para para vocês fazerem. sacar. Dá. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir tirando, não tem problema. Tá? Professor, porque você está fazendo isso tudo e a gente não poder brincar, não dá. Não, eu só não, assim, só não vou conseguir fazer como eu vou fazer com os outros e nem vou cobrar de vocês isso. Eu vou cobrar da outra forma, tá? Porque realmente é mais complicado, nem todo mundo tem máquina, entendeu? Se fosse na ENSE presencial, aí sim, porque tem um laboratório, vocês poderiam usar um laboratório. É só uma questão de cobrar, tá? Só para fechar isso aqui, eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu vou fazer um trecho de drenagem aqui, ó, rapidinho. Então, ativei o trecho de drenagem. Ó, não é mais ponto, tá vendo? Ele já me aparece como linha. Por quê? Porque ele foi construído no banco como linha. Eu vou digitalizar aqui, não vou ter muita... Só para... Fechei. Ó, ele abre aqui para mim para preencher. Nome. XPTO. Geometria aproximada? Não, então não marco. Aí, ó, repara, lembra que tem os domínios? Ele já vem pronto. Eu não preciso tipo de drenagem. Eu vou escolher aqui. É poço d'água. É navegável? Não sei. A largura pode ser nula, porque eu não meti. O regime? Ele é permanente com grande variação. Ou seja, já está pronto. Entendeu? Já está escrito padronizado. Então, se você fizer isso, alguém fazer uma área, o outro do lado fazer uma área seguinte, quando você juntar os bancos, não vai ter problema de domínio, não vai ter problema de nome de tabela, de nome de atributo, eles estão padronizados. Essa é a ideia. Professor, se você não conseguir preencher alguma coisa, tudo bem também, né? Aquelas que são possíveis de não serem preenchidas, tá? Tá. Então, Tem eu algumas vou coisas que fazer são aqui, ó. obrigatórias. Vamos fazer isso aqui qualquer aqui, só para a gente ver. Eu tenho que preencher isso aqui. Tá. Só que, como muitas vezes eu não sei, o que eu vou botar o quê?
Ah, tem Desconhecido. aí, né? Desconhecido. Uhum. É, tá? Desconhecido. Esse, como ele está nulo, ele me permite deixar em branco. Lembra que tinha lá na... Deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se aqui aparece. Ó, aqui é obrigado o registro de um. Entendeu? Drenagem. Não, mas faz sentido, né? Tem coisas que são obrigatórias mesmo e coisas que não É. são. O nome, então ele pode, ó, tá vendo aqui, ó, 0? Ele pode ter vazio. Ele pode ter vazio. Posso deixar em branco, tá? É, e aí, olha, outra coisa, tá? Só para a gente ir vendo aqui. Deixa eu puxar para cá. Vou apagar essa folha aqui. Eu tenho, lembra que lá no PostgreSQL eu tinha um outro banco? Eu tenho um outro banco associado aqui, ó, em que eu tenho o setor censitário, que aí não é da EDGV, certo? O setor censitário ele não está modelado dentro da EDGV. Então, o que não está dentro da EDGV, eu trouxe separado, tá? E esse vias aqui é uma outra coisa que a gente vai ver, mas a gente vai ver isso em SIG3. Eu trouxe do OpenStreetMap. Aqui, ó. Tá vendo o OpenStreetMap aqui? Né? Eu posso trazer camada e eu posso trazer informações no formato, jogar para o meu banco também informações do OpenStreetMap, que são essas vias aqui. Ó. Ops. Tá? E uma outra coisa que tem aqui, que são as lojas. Onde é que eu peguei isso? No cadastro de endereço do IBGE. Então, tudo que estava cadastrado com endereço e loja, eu trouxe para cá. Eu georreferenciei. Isso aí a gente vai deixar para SIG3, tá? Isso eu estou mostrando para vocês. Pegar a informação do OpenStreetMap, georreferenciar dados de endereço, criar geosserviço, para dar metadata, isso vai ficar em SIG3. Tá bom? Não, metadata a gente ainda vê um pouquinho aqui nesse sim. Então, como esse aqui ele não usa o padrão da EDGV, ele está num banco separado, mas eu consigo ver tudo junto, porque eles estão na mesma referência, estão já referenciados e assim por diante. Tá? Ok? Perguntas? Não? Por enquanto, Acho que não. é bem legal, professor, mas é isso que você falou, né? Querendo ou não, a gente tem que ter acesso a um banco de dados e é algo que acho que, pelo menos para mim, sai um pouco da minha realidade, assim, eu É. acho. Se a gente tivesse na ENSE presencial, né? Vamos lá na ENSE, então eu Uhum. tenho os bancos instalados. O que a gente ia fazer? Ia instalar o componente da DSG Tools, ia conectar o banco, os bancos estão lá todos desenhados, cada um ia ficar com um pedaço e a gente ia digitalizar, né? A partir de uma folha, para vocês verem como é que é isso, né? Entenderem como é que é ao escrever nesse banco, conectar escreveram no QGIS junto com o banco. Mas, com os computadores de em casa e tudo, fica um pouco mais complicado. Né? Até mesmo para eu ver o que vocês estão fazendo. Né? Para ver o que não está dando. Não está dando por quê? Olha, é um pouco mais complicado. Por isso que a gente vai trabalhar nesse semestre só com os arquivos shape, é o que a gente vai entrar agora. E, de novo, tendo o retorno, quando as coisas estiverem mais se normalizarem de alguma forma e tiverem as aulas de laboratório, vocês podem assistir como ouvinte sem problema nenhum. Tá? Outra coisa, repare quando eu abri, veio tudo cadastrado. Por quê? Porque eu salvei como um projeto. Tá? Você pode salvar como projeto. Tá? Então, ele guarda tudo que você fez. Então, eu venho aqui, projeto novo, e vou salvar. Eu já salvei esse aqui. Tá? Então, se eu sair, abrir novo projeto, vou salvar, ok. Manter o projeto atual? Sim. Deixa eu ver aqui, eu vou clicar aqui em abrir recente, e esse que eu salvei, ele vai recuperar tudo de novo. Eu não vou ter que abrir camada por camada, tá? Eu vou abrir um outro projeto agora, para a gente ver com o arquivo shape. Aí sim, são aqueles arquivos que eu coloquei lá. Então, vocês têm lá, não sei lá, uns 10, 12 arquivos zipados, né? Cada um desse aqui corresponde a uma tabela, certo? Com a geometria guardada. Vocês vão ter que dizipar, né? Extrair esses arquivos de um diretório
E quando você chamar esses arquivos para dentro do QGIS, você tem que escolher o arquivo com extensão SHP, certo? Eu vou abrir já um projeto aqui, já tenho aqui organizado. Tá? Então, o que estava lá, né? Hidrografia, massa d'água, rio, eles são bem grandes, que é o mapeamento do estado do Rio de Janeiro, elas falam para 25 mil. Tá? Então, o que mudou? Mudou que o arquivo, a tabela que você está abrindo agora, é um arquivo na sua máquina, e são arquivos individuais, certo? Eles não são mais arquivos, não são mais tabelas organizadas dentro de um banco. São arquivos individuais. Se eu trabalho num arquivo e outro trabalha no outro arquivo, eu preciso juntar esses dois arquivos depois, certo? Eu posso até trabalhar em conjunto, mas quando eu ativar, eu acho que não funciona bem se eu ativar um para editar, o outro também, eu acho que é meio complicado. Mas é possível gerenciar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, cada um desses é um arquivo shape. Então, eu tenho aqui um contorno do Rio de Janeiro. Então, se eu marcar ele aqui, for lá no izinho, né, da informação e clicar, ele vai aparecer aqui a informação. 33, Rio de Janeiro, região sudeste, ele trouxe o contorno do Rio. Tá? E eu vou ativar aqui algumas camadas. Tá? Eu vou dar um zoom, só para a gente ver. Trecho de drenagem. E aqui. Ativei. Ele trouxe todos os trechos de drenagem do município do Rio de Janeiro na escala para 25 mil. Vamos clicar aqui na tabela, ver quantos registros tem. Carregando. Aqui, ó. Ele tem 268.491 registros nessa tabela. Ele tem 268 trechos de drenagem que são guardados nessa tabela com codificação, aqueles que têm nome, se a geometria é aproximada ou não, se tem algum nome abreviado, dentro de, compartilhado, tá? Então, isso está tudo registrado aqui dentro do banco, tá? Dentro desse arquivo, perdão. Vamos dar um zoom aqui. Então, se eu selecionar aqui, ó, cada um aqui, ó, tem uma... Vendo? Eu estou selecionando aqui, ó. Todos são digitalizados, são restituídos desta forma, ou seja, de pedaço a pedaço. Por isso que são trechos de drenagem, tá? Vocês estão vendo ali? Tá fininho amarelo, tá? Mas tem uns buracos aqui. Que buracos são esses? Aqui são as massas d'água e os trechos de massa d'água. Ah, não, ele também é terreno sujeito à inundação. Deixa eu pegar uma área melhor. Aqui é a massa d'água. Aqui. Tá? E aqui entra o que... bom, vamos mudar aqui um atributo aqui. Quando eu clico neste trechinho aqui, que é esse trecho, ele traz conforme está a EDGV lá, tá vendo? Eixo principal, geometria dentro ele traz como está a EDGV. O que vai acontecer em relação a isso? Se eu quiser inserir uma linha, um outro trecho de drenagem, eu posso, mas olha a diferença. Vou clicar aqui, vou botar para editar e vou botar que vou editar. Tá. Ok. Fiz errado. Ele traz tudo para preencher. Tem alguma tabela auxiliar que eu possa? Eu posso aqui, dentro de polígono, né, o cara... Ah, sim, é dentro de polígono, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber de qual polígono é. Tá? Profundidade, começa a não ter garantia daquela qualidade ou daquela consistência do banco, porque ele não tem aquele olhar de um banco de dados. São tabelas, são arquivos separados. Tá? Muita gente usa, ok.
Mas precisa ter um olhar um pouco diferente. Você precisa ter alguns cuidados em relação a isso, tá bom? Não vou cancelar aqui, não vou gravar nada aqui, não. Tá? Então, eu vou ter vários arquivos shape com várias tabelas. Eu trouxe aqui isso, tem limite municipal. Então, eu começo a montar a minha base de dados. Eu tenho aqui capital, deixa eu chegar para o lado. Com os arquivos shapes organizados, com um certo nível de simbologia. Área indígena. O que mais? Depois eu vou botar outras informações ali. Áreas edificadas, onde eu tenho área edificada, eu vou montando a minha base de dados ali, que a gente vai ver até no final com mais detalhes, para a gente montar, né, como divulgar essas informações. Então, a parte de criação de símbolos, intervalos, a gente vai ver isso mais à frente. Só que eu posso, a partir disso, imagina, eu tenho informações que a gente também vai ver com detalhe, eu só estou dando um grande apanhado aqui, de segurança pública. De que forma? Eu tenho aqui as áreas das delegacias de polícia. Está aqui. Tá? Então, cada área dessa aqui corresponde a uma área de atuação de uma delegacia de polícia, por exemplo. E aí eu clico aqui, vamos pegar informação sobre isso. Está aqui, ó, né? Não tem nenhum dado específico, porque eu não trouxe. Poderia trazer depois, existe, né? Pela codificação a gente vai ver isso. Se eu vou trabalhar com segurança, eu posso gerar aqui, né, mapas temáticos, indicadores para cada área das delegacias de polícia. Mas também tem as áreas de UPP. Está por baixo. Tá? Opa, tem as áreas do UPP? Posso fazer aquelas buscas? Quantas áreas tem dentro de uma determinada delegacia? Quantas áreas de UPP? Eu posso fazer todos esses indicadores. Tá? Então, eu organizo os meus dados conforme o resultado que eu quero. Tá? Mas eu também vou precisar o tipo de solo, por algum motivo, associando segurança com o tipo de solo. Né? Eu trago, esse aqui ele não está recortado, deixa eu fechar aqui, está por baixo. Deixa eu ver se tem mais algum polígono aqui. Tá. Aqui é o mapa do tipo de solo. Deixa eu fechar ele também. Tá bloqueando ali. Determinação. Vou tirar isso aqui só para a gente poder ver melhor. Esse aqui, no caso, é para o Brasil todo. Então, podia recortar só para o estado do Rio de Janeiro. Ainda está aqui a geografia. Posso fazer os cruzamentos todos. Vai ter atributo para cada desse. Então, se eu clicar aqui nesse. Está aqui o atributo, o nome da unidade, o código, a legenda, a ordem, a subordem do solo, grupo, grandes grupos, subgrupos, textura. Eu tenho tudo aqui. Está colorido? Por quê? A gente vai ver isso também depois. Porque eu criei um mapa temático, automático, lá do que ele fez, não mexi cor, para cada ordem, né, dos solos. Tá? Professor, como é que faz isso, assim, tipo, porque na verdade é um shape só, com várias cores, ou não? Aqui sim, é um shape em que eu estou gerando, eu estou botando cor conforme o atributo. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ó? Tudo que está com atributo afloramento rochoso está saindo com essa cor. Deixa eu vim aqui fazer assim, não, peraí, eu quero que ele saia com um vermelhão aqui. Eu esses dias fiz um mapa, eu não sei mexer direito não, mas eu tava mexendo com os dados espaciais. Aí eram poucos, acho que 8 só, tipo, classes. Aí eu meio que fui exportando cada um, gerando tipo um shape de cada uma. Não precisa. Não. A gente vai ver isso mais à frente também. Mas você não precisa. Aqui no caso, depende do que você quer fazer.
Aqui não é de intervalo, um dado é uma categoria. Quer ver? Eu vou clicar aqui. Era tipo isso que eu tinha mesmo. Então, Mas esse aí é eu fiz do jeito categorizado. burro. Tá? Ah, tá. Eu Olha. posso fazer por graduação. Eu não sei. Vamos fazer por graduação outra, só para você ter uma ideia. Eu vou aqui no de município e vou fazer aqui. Aqui é simbologia simples, né? Uma cor só para tudo. Eu vou fazer por graduação. Graduação a partir do quê? Não dá para fazer por nome, né? Mas dá para fazer por. Tem ano? Não tem área nesse. Ano de referência. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não. Espera aí. Código. Não tem área. Achei que tivesse área aqui. O ano de referência é porque houve uma reclassificação, né, dos solos todos. Não, esse aqui é do de município. Do município. Isso aqui deve ser o ano dessa base aqui, 2006. Não, ela é 2006. Eu queria. Porque eu estou só com o município. Eu queria gerar um mapa por área, entendeu? Eu vou ter que puxar outro aqui, peraí. Deixa eu ver se esse aqui tem. Tem um dado numérico. Deixa eu ver aqui. Adicionar camada, vetorial. Abrir um outro de município aqui. Eu já criei tantos arquivos aqui que às vezes até me perco. Corte município 2020. Acho que esse aqui tem área. Abrir. Só que ele pegou o Brasil todo. Aqui está o Brasil todo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, vou lá naquele, né, simbologia, vou botar aqui graduação, só que tem que ser um numérico. Aqui tem área, tá vendo? O formato aqui, vou botar intervalo igual. Vou mudar aqui um para que seja mais visível, talvez. Trocar. Intervalo igual não dá, mas ficou bom. Deixa eu ver, eu vou pegar um quartil aqui. Não ficou muito bom não, mas... tá vendo? Ele reclassifica por essa legenda aqui, ó. Tá? Não precisa fazer. Agora você tem que ter o atributo ali dentro. Ele tem que estar como numérico, né? E aí se você vê a quantidade, os menores municípios estão aqui, ó. Bem que tá livre aqui hoje, né? Como é que é? Mas você pode também editar aqui. Você pode editar também, tá? Você pode criar seus intervalos conforme você identifica. Mas isso a gente vai ver mais à frente, tá? Bom, que mais tem? Deixa eu só fazer uma coisinha rápida, que eu acho que é uma coisa interessante. Que assim, você organiza os dados. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, deixa eu ativar aqui rapidinho. Os municípios do Rio de Janeiro. E eu tenho aqui as informações dos depósitos de abastecimento de água. Tá? Por algum motivo, eu quero gerar um indicador de distribuição desses depósitos de abastecimento de água. Eu posso fazer isso? Pode. Existe uma função do vizinho mais próximo, que é uma razão entre a média das menores distâncias entre os elementos. Então, imagina que esses três... deixa eu pegar aqui, pegar desse aqui. O que é o vizinho mais próximo? Ele vai pegar esse aqui e vai medir a distância para cada um desses. Quando ele mede a distância para cada um desses, ele vai pegar a menor distância, que vai separar.
Depois ele vai pegar esse, vai medir para esse, para esse, para esse. Qual é a menor distância, ele separa. Então, vai ser a média das menores distâncias. E ele faz uma comparação com o quê? Com o que se espera para aquela área. Então, qual é o índice, né? A média das menores vizinhanças teórica para uma determinada área. Então, para o Rio de Janeiro, para ter uma quantidade, a partir de uma quantidade de pontos, ele vai definir esse índice esperado e eu vou calcular esse índice real. E a partir disso, eu vou ter um indicador, né, de distribuição. Eu vou abrir aqui um arquivo do Excel, que eu já montei aqui. E depois eu vou mostrar quais são as funções. A gente vai ver muito dessas funções mais à frente, mas como são dessas funções que a gente vai utilizar para fazer outras pesquisas. Tá vendo? Eu peguei o quê? Rio de Janeiro, município de Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita. Tá? E calculei, aí depois eu vou mostrar como, a distância média do vizinho mais próximo. Ou seja, no Rio de Janeiro, eu tenho 58 depósitos de abastecimento de água. E eu calculei qual é a média do vizinho mais próximo para cada ponto desses 58. Tá? Me deu aqui, aqui está em metro, tá? 1,7 quilômetros, que é a média dos vizinhos mais próximos. Então, para cada um desses 58, ele calculou entre os outros 57, né, o vizinho mais próximo. E eu tirei a média deles. Depois, ele vai dizer o seguinte: bom, para o Rio de Janeiro, 58 pontos. No Rio de Janeiro tem esta área, qual é a distância média esperada? Tá? Isso se calcula a partir de uma formulação. Ou depois, quando a gente for falar de processamento, eu vou mostrar essas formulações, só para vocês terem uma ideia. E ele vai calcular isso. Então, o Rio de Janeiro tem 58 depósitos, o Nilópolis tem 18, Caxias 6, Belford Roxo 5, São João 8, Nilópolis 3, aqui é Nova Iguaçu, né? E 2 para Mesquita. E ele cria um índice. O que é esse índice? Quanto menor o índice, quanto mais próximo de zero, mais concentrado. Quanto mais longe, mais afastado estão esses pontos. Eles estão mais distribuídos. Então, se você olhar aqui por algum motivo, né, você precisa desse indicador para uma análise, você vai saber que, olha, os depósitos de água em Mesquita, eles estão mais bem distribuídos no território de Mesquita. Tá? Enquanto que eles estão mais concentrados, o menor aqui, estão mais concentrados em Caxias. Vamos ver isso aqui graficamente. Tá? Então, você tem aqui Mesquita, acho que é esse aqui. Agora fiquei na dúvida, peraí. Mesquita é esse. Então, eles estão para aquele território muito mais espaçado. Se eu for dar um zoom aqui. Muito mais espaçado. Né? Já em Mesquita, eles estão mais... Não, outro foi Caxias, eles estão mais concentrados. Apesar de estar longe, eles têm uma concentração. Então, você gera esses índices. E como é que você faz isso? Só para demonstrar algumas ferramentas. Você tem aqui em vetor, analisar, análise do vizinho mais próximo. Tá? Você pode fazer isso. O que você faz? Bom, eu quero todos os pontos no Rio de Janeiro. Então, eu vou marcar aqui o município do Rio de Janeiro, certo? E vou fazer uma seleção. O que é a seleção que eu vou fazer? Eu quero selecionar todos os depósitos de abastecimento de água que estão dentro do quê? Do município do Rio de Janeiro selecionado. Executar. O que ele fez? Ó, o Rio de Janeiro está marcado também, né? Vou apagar aqui, ó. Opa! Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim. Não, apareceu uma mensagem aqui que meu microfone estava desligado. Ele selecionou aqui, tá vendo? E a partir disso, eu venho aqui em analisar, vizinho mais próximo. Qual é a camada de entrada?
abastecimento, mais apenas o que eu selecionei. E executar. Quando ele executa, o que ele faz? Ele monta aqui um link. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir. Aqui, ó. A distância média observada. Então, esse aqui é a distância média observada do vizinho mais próximo. Ele calcula para você. Ele calcula uma distância média esperada, mas que não bate com nada. Eu não sei porquê. Tá? E ele gera um índice que normalmente o índice varia a partir de 0 até 2,5, se eu não me engano, a literatura aponta por aí. Ele mostra um negócio muito louco, eu não sei porquê. Então, eu só peguei esse aqui, porque depois eu testei e isso bateu. Vamos ver depois como é que eu testei também. E 58 pontos. Então, eu calculei isso para todos. É o que está aqui. Eu tinha área e eu consegui. Então, eu posso gerar indicadores para saber se um determinado fenômeno pontual, como ele está distribuído dentro de uma área, dentro de um município. Então, poderia, eu quero todas as unidades de segurança, né? Que você tem vários recortes territoriais de segurança. Onde é que estão os casos de, sei lá, roubo de carro? Eles estão mais distribuídos por bairro? Eu vou fazer por bairro. Quais são os bairros que têm maior concentração ou distribuição? Você pode fazer essas análises. Ele vai dizer, olha, o bairro tal, ele está muito concentrado, então pode ser em algum lugar específico. Não, nesse bairro está muito disperso, ou no município. Você pode gerar esses indicadores, e aí são indicadores relativos, você está fazendo uma relação entre eles, porque ele puro não significa muito. Tá? Você só sabe que quanto mais próximos de zero, mais eles estão juntos, mas comparados, ele sempre é uma análise relativa. Tá? Voltando aqui. Fechar. Então, você tem essa função, essas funções, a gente vai ver outras funções, que você pode gerar e incluir dentro do seu mapa e ter visualizações desses dados gerados. Tá? Outra coisa que às vezes é interessante, até para chegar naquele número de pontos, eu vou fazer só mais um aqui, porque senão a gente vai ter aulas específicas para isso, também é a matriz de distância. Tá? O que é uma matriz de distância? Eu vou fechar esse aqui e vou botar cidades. Setor, analisar, matriz de distância. O que eu vou dizer? Eu quero que... Cadê? Cidades, o nome da cidade, então eu vou identificar quais são as cidades. Qual é o meu ponto? Vai ser a capital. Eu vou aqui dizer que também é o nome da capital. Eu vou gerar. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a distância linear de todas as cidades para a cidade do Rio de Janeiro, para a capital. Eu vou executar. Ele faz aqui, ó. Porque o símbolo estava muito grande. Ele refaz uma outra tabela em que ele joga para dentro dessa tabela um atributo. Olha aqui, ó. A distância para o Rio de Janeiro é essa aqui, ó. Desse aqui é esse aqui. Desse aqui é esse aqui. Distância linear para por esse elemento aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó. Esse para esse. Tá vendo? Ele ativou aqui também. Esse para esse e assim vai. Posso fazer um mapa temático disso? Posso. Vou dar 2 cliques aqui. Graduação. Distância. Fazer aqui intervalos iguais. Aplicar. Ó, ele cria. Tá? Como ele pode criar entre cada uma delas. Ele pode fazer uma matriz com cada uma delas. Tá? Se eu botar dados de entrada como dados de saída, o mesmo, então vai ser cidades, nome, com cidades, nome, só para ele poder comparar, executar. Ele fez. Então, para cada um desse aqui, deixa eu clicar aqui. Tem que estar na matriz, essa aqui.
Então ele faz para cada um desses, ó. Nova Friburgo para Cabo Frio, Nova Friburgo para Nova Friburgo, não. Cabo Frio para Itaboraí, a distância. Sapucaia para Itaocara, a distância. Posso ver isso em tabela também. Ele faz aqui, ó, ele gera uma tabela assim, ó. Aqui está tudo Piraí, porque está ordenado Belfort Roxo para esse, Belfort Roxo para esse, Piraí para esse, ele faz uma matriz de distância. Daí que a gente também gera um índice de concentração, né, de vizinho mais próximo. Você pode partir daí também, se ele não tivesse aquela função. Tá? A gente vai trabalhar em várias outras funções aqui de juntar, dividir, pegar polígono, gerar centroide, extrair vértice, contar pontos internos. Então você pode, eu quero saber quantos pontos de de abastecimento podia ser uma outra, ou quantos pontos de coleta, né, aqui com coleta Professor, só uma pergunta, é que eu fechei aqui diga. mais o meu QGIS, mas essas ferramentas, elas são plugins ou elas são do QGIS mesmo? Não, essas já são do QGIS. Essa aqui de coisa que eu tenho aqui só foi essa Quick Open aqui Tá, para poder abrir. Essa já vem. Essa aqui também eu coloquei depois, mas essa aqui já vem, sim. Mas essas de tá? analisar, beleza. Tá? E aí a gente vai fazer isso mais à frente. O importante aqui é essa ideia de organizar. Então eu vou organizar meus shapes, eu vou organizar os meus arquivos aqui, os atributos. A gente depois vai ver como eu coletar isso. Aí a gente vai ver como é que eu vou trazer arquivos, dados, né, de população, de renda média, de outras informações para dentro desses arquivos shapes, tá? Mas podendo subdividir, dividir áreas, calcular quantos pontos tem dentro, fazer uma nuvem, fazer uma malha de pontos, mapas de calor. A gente consegue fazer, a gente simula alguns mapas de calor que dá para fazer aqui também. Tá? Ok? Outra coisa. Quando ele gerou, repara que ele gera dois, é, dois atribu- é, duas camadas aqui. Quando você tem camadas com esse símbolo aqui do lado, são camadas temporárias. Elas não fisicamente como arquivo. Você pode até salvar, tá? Mas se eu fechar aqui e abrir, elas não aparecem de novo. Tá bom? Alguma pergunta pelo adiantar da hora? Não? Todo mundo com fome? Professor, Bastante. qual vai ser a nossa função em relação àqueles arquivos que você passou? Você passou um link, né? Esses arquivos são esses que eu estou usando aqui. Então, quando você quiser, vou ver o vídeo, aí ele fez isso aqui, abriu o shape tal. Então, aqueles arquivos são esses aqui, para as aulas práticas mesmo, tá? Para vocês exercitarem. Tá, para a gente São já tentar arquivos para vocês reproduzir. abrirem, juntar. Isso, eu quero. Vou lá, deixa eu ver uma função aqui de analisar que é a contagem de pontos de polígono. Aí você vai pegar uma área de município, vai pegar, sei lá, aqueles de abastecimento, quantos tem em cada município. Entendeu? É isso. Tá, beleza. Tá? E outra pergunta, nessa sexta-feira vai ser aquele seminário sobre como fazer uma apresentação? Isso, isso. Sexta-feira, 9 horas, eu botei um pouquinho mais cedo, só para poder abrir a sala antes. Ela vai estar aberta às 8h40, mas vai ser um seminário às 9h para como. É um treinamento que o IBGE teve há um tempo e a gente adaptou um pouquinho esse treinamento para vocês, algumas dicas, algumas questões para montagem de apresentação. Tá? Legal. Mas você já mandou o link? Porque eu estava tentando achar esse Tá e-mail e não no. consegui achar. Tava naquela convocação, mas eu mando por aqui. Peraí. Eu mando aqui.
eu só abrir ele aqui. É isso aí, copia ele e guarda, que esse é o link lá para o evento. Tá bom? Obrigada, professor. Até a próxima. Para aqui de gravar nada. Até sexta-feira. Quinta-feira, deixa eu ver aqui, peraí que eu não estou em casa. Não, tá certo. Quinta-feira, 5 horas. Ok. A partir das 5 eu vou abrir a sala na quinta-feira, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Bom? Bom, pessoal. Só, Bom almoço. Oi, diga. eu sempre tenho essa dúvida nas palestras ou nas convocações que o senhor manda. Como é que eu faço para poder me inscrever? Não tem inscrição. Não, nessa daí no caso não tem, mas nas outras. Qual outras? Sim. Nos seminários que o senhor convoca a gente. Não tem inscrição. Não tem inscrição? Ah, Não. pessoal. É só entrar no link. Ah, então tranquilo. Pensei que tinha.